meu povo, o assunto do momento da internet, tá todo mundo falando sobre isso, é sobre os limites da liberdade de expressão. Quem vai preso, quem não vai, e a grande questão em pauta é o Léo Lins, que é um humorista e foi condenado à prisão por fazer piadas, e em contrapartida tá lá o MC Pose, que foi preso por suposta apologia ao tráfico, e que ele é MC, que ele não é bandido. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui argumentos de pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas que concordam que o Pose tem que ser preso, pessoas que concordam que não tem que ser preso, pessoas que são a favor do Léo Lins, pessoas que são contra o Léo Lins. Para quê? Respeitar a opinião divergente. Hoje em dia o brasileiro está com essa dificuldade. Se a pessoa pensa diferente de mim, então é minha inimiga, não presta, eu vou parar de seguir. Um monte de gente para de seguir por causa de um conteúdo que não gostou. Então as pessoas estão intolerantes com o pensamento adverso. Não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que ela é mau caráter ou que ela não presta. Então eu trouxe aqui argumentos divergentes para quê? Para que a gente possa mastigar tudo, digerir e a gente ter a nossa própria opinião baseada em vários argumentos, a gente vai chegar à nossa própria conclusão. Correto? Então, dito isso, deixa seu like aí, não vai cair o seu dedo. Se aparecer a opção hypar, você hypa esse vídeo, que é para ajudar canais pequenos, porque vai lá para uma aba nova do YouTube que é hypar e pode ajudar aqui o canal a crescer. Então, eu quero começar aqui com o argumento da Andressa Kery. O argumento dela é a favor da prisão do Léo Lins. Vamos ver o que a Andressa tem para argumentar. Já vou dizer aqui que eu sigo a Andressa, eu gosto muito dela, ela tem uma oratória impecável. E ela, quando quer esculachar alguém, ela esculacha e ninguém consegue rebater ela. Enfim, eu trouxe aqui a opinião dela, não quer dizer que eu concorde, eu trouxe uma opinião que é favorável à prisão do Léo Lins e depois eu também vou trazer outras opiniões que são contra a prisão dele. Então vamos ver primeiro aqui a Andressa Kery, o que ela tem a dizer. Ser igual a mulher, Deixa eu puro e... voltar aqui, ó. O uísque pra mim tem que ser igual a mulher, puro e com 12 anos. Uma vez eu vi uma enquete na internet escrita assim: o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi: não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. O negro não consegue arrumar emprego. O negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nasceu empregado e também achava ruim. Vamos lá, essas piadas aí do Léo Lins são de extremo mau gosto, não concordo com esse tipo de piada, eu odeio quem faz piada contra a minoria, mas sabe o que eu acho? A piada não tem nenhum pingo de graça, mas o que eu acho é que ele faz isso justamente para chocar, para a galera falar, caralho, o cara é maluco, olha o que ele tá falando. Então, ele atrai o público pelo esse choque que ele traz aí, nessas piadas totalmente sem graça que ele faz. Isso aqui que eu acabei de ler são algumas das piadas do Léo Lins em seu show que culminou na sua condenação de 8 anos de reclusão, mais uma multa aí bem onerosa de aproximadamente R$ 1 milhão. E eu acho muito que bem feito, tá bom? E ainda tem um monte de imbecil, de idiota, defendendo que isso aqui que eu acabei de ler seja piada. Seja liberdade de expressão, seja algo dito como expressão artística de humor, quando na verdade não é. Uma pessoa que faz piada com pedofilia, uma pessoa que faz piada com estupro de vulnerável, uma pessoa que faz piada com pessoas negras, principalmente num país que é extremamente racista na sua forma estrutural, tem certeza que isso é liberdade de expressão? Ainda bem que a nossa justiça brasileira entende que a nossa liberdade de expressão, ela possui um limite, tá? E esse limite, ele vai até onde está ferindo o direito alheio. Porque piadas como essas, proferidas por esse pseudo-humorista, esse canalha, na minha opinião, faz com que as pessoas normalize de que você fazer esse tipo de piada para uma pessoa negra tá ok, você fazer determinado outro tipo de piada para pessoas com deficiência tá ok, você, de certa forma, brincar com uma das maiores mazelas sociais que a gente tem, que é o abuso infantil, e acabamos de sair do Maio Laranja, entendeu? É a normalização de algo que é extremamente nocivo, delicado e absurdo. A pessoa que faz piada em cima de coisas como essa, ela perdeu completamente a noção e a sensibilidade.
Porque muitas das vezes quem vira alvo dessas piadas, das pessoas acharem que é somente uma piada e nada mais, são pessoas como a mim, que se encontram dentro de um recorte de minoria. No meu caso, mulher e negra. Mas as pessoas com deficiência, e crianças, e idosos, e pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência que sempre foram alvo das piadas desse cara. Piadas. Aí é um absurdo eu abrir a minha timeline e ver vereadora indignada com essa condenação, sendo que ela é mais do que justa. 8 anos de prisão e 300 mil reais de multa. Você acha que é propósito do rodo ou alguém faz apologia? Não. Essa multa e essa condenação injusta é pro Léo Lins, porque ele fez uma piada, segundo o próprio juiz, para minorias. Show. Um comediante fazendo uma piada tem 8 anos de prisão decretado. E você tá indignada, Songamonga? Eu vou novamente ler uma das piadas do Bonitão das Tapiocas. Sem querer defender a Amanda, eu acho que ali ela foi um pouco rasa nesse argumento, mas eu acho que a indignação dela não é por conta que o Léo Lins talvez não mereça. O que eu entendi é que ela quis fazer uma comparação com a gravidade que traz a temática ali do Pose do Rodo, que não está na balança, né, não está com o mesmo peso. Eu não entendi ali como uma defesa direta ao Léo Lins, mas como essa diferença na justiça. Né? Que nem, por exemplo, é proibido a divulgação, a publicidade de cigarro porque vicia e prejudica a saúde, causa prejuízo à saúde. Em contrapartida, a justiça também libera publicidade de apostas, que também viciam e também trazem problemas psicológicos para a população. Então, o que eu achei, não sei se é isso, é que a Amanda quis dizer que não é coerente um humorista ser condenado enquanto uma pessoa que está fazendo apologia ao crime, não. Isso foi o que eu entendi, sem querer defender a Amanda aí. Que você tá aí defendendo, super indignada, pra gente saber se você concorda com esse teor de piada, tá? Uma vez eu vi uma enquete na internet escrita assim: o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi: não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. É uma piada que faz apologia à pedofilia, ao estupro de vulnerável. Vereadora, você concorda com esse tipo de piada? Você concorda que um cidadão em cima de um palco fala esse tipo de coisa? Num país cuja 87% dos casos de abuso infantil são praticados por membros da família da criança? Por pessoas ao redor da criança, do vínculo familiar? Piadas racistas, você concorda, vereadora? Fuleira. Concorda? Quando a Andressa fala fuleira, cara, eu não consigo, não. Ah, fuleira, muito engraçado, cara. E isso também vai pro Bonitão das Tapiocas do Danilo Gentili, tá? É outro. Eu só vou finalizar esse vídeo falando o seguinte, como eu falei lá em 2023, tá? É que vocês esquecem muito rápido das coisas, mas quando eu gravei esse vídeo aqui mostrando pras pessoas as piadas de Léo Lins, né? As pessoas esquecem muito rápido. Eu não, tá bom? Assim como eu disse lá em 2023 com esse vídeo, eu vou repetir essa frase hoje. Pessoas que concordam com as piadas de Léo Lins entendem que isso não é absolutamente nada demais, e se você não gosta desse tipo de piada, é só você não ver, e que esse tipo de piada, esse tipo de show com esse teor de piadas não é nocivo para nossa sociedade, que já é extremamente problemática. Eu digo a você, você é tão pior quanto ele. Você, na minha opinião, concorda com o machismo, com o racismo, com o capacitismo e também com a apologia ao estupro de vulnerável. Você é tão podre quanto esse pseudo-humorista, tá bom? Porque sim, no Brasil a liberdade de expressão tem um limite. E se não é a nossa justiça brasileira para impor isso às pessoas, esse país estaria muito pior do que já está hoje. Principalmente após o bolsonarismo. É isso e forte abraço. Beleza, então, se você tem tendência a ser de esquerda, você vai concordar 100% aqui com a Andressa. Eu assisti aqui, usando meu senso crítico, eu concordo em partes, mas tem que ter o contra-argumento. Toda democracia tem que ter o opositor, senão vira ditadura, o cara que está eleito faz o que quer. Então, uma democracia forte tem que ter uma oposição forte, não pode deixar quem está no poder fazer de tudo sem questionar. Certo? Então eu trouxe também opiniões da galera de direita para poder a gente parar com o negócio de ideologia, de briguinha de Lula e Bolsonaro e a gente poder pensar por conta própria.
Enquanto o povo não conseguir pensar por conta própria e mastigar tudo que alguém falou, a gente vai continuar eternamente nessa briguinha, nessa polarização política. Beleza. Aí agora eu vou colocar aqui um vídeo do Arthur Duval, que ele está comparando a prisão do Pose com a do Léo Lins. O Arthur Duval aqui, que é um cara de direita. Vamos lá. Pode ser condenado a 8 anos de prisão e pagamento de uma multa milionária. Curiosamente, ironicamente, um dia após um desembargador soltar o MC Pose do Rodo, que assumiu ser do Comando Vermelho. Na ficha dele lá, quando ele foi preso, ele assumiu que ele era faccionado do... Bom, Arthur, isso daí não é bem assim não, cara. Eu gosto de você também, assim como eu gosto da Andressa Kerry. O que acontece é que quando a pessoa vai presa, ela tem que escolher a ala que ela vai ficar lá. Então, digamos que o cara é cria lá de uma favela dominada pelo Comando Vermelho e ele foi preso porque não pagou pensão, por exemplo. Aí, na hora de entrar no presídio, ele é melhor ele se declarar do Comando Vermelho, porque é onde ele nasceu lá, a galera que conhece, que vai proteger ele, do que ele marcar neutro. Então, é meio que você escolher que lado você vai ficar ali até pela sua própria proteção. Então, acho que foi isso que aconteceu com o Pose, não defendendo o Pose, que eu não sou a favor disso, mas é só uma correção aqui. Comando Vermelho. E não é porque, o MC Pose do Rodo canta o que ele vive. Não, não, não. Ele é acusado, inclusive, de lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Tem imagens dele portando uma arma ilegalmente num show com várias pessoas com fuzil para cima, cantando o hino de facção como é que ele tem porte de arma? Como é que explica isso daí? Criminosa. Nós estamos, literalmente, soltando os criminosos e prendendo os bobos da corte. O Léo Lins foi condenado à prisão por fazer piadas num palco de stand-up, num show, num palco de stand-up. Então, no Brasil, o recado é claro. Se você trafica droga, se você faz show com apologia à facção criminosa, se você incita a menor a cometer crime, você tá solto. Afinal de contas, é o racismo estrutural, é de favela, não sei o que lá. Agora, se você faz show dentro de um palco para quem pagou você fazer aquelas piadas, aí você vai preso. Eu concordo em partes aqui, porque nem sempre o conteúdo fica restrito a quem pagou o show lá, né? De repente, se esses conteúdos vão para a internet, o pessoal replica, aí vai e vira uma confusão. Enfim. Outro vídeo agora aqui também do Arthur. Olá. Olha isso, pausa, tem um fuzil. Aí tem o prontuário dele quando ele foi preso. Ele foi lá e ele deu X onde? Ideologia declarada, Comando Vermelho. Isso daí eu já expliquei que não tem muito a ver, não. Apesar de eu achar que o Pose não é fluxo cheio. Ele mesmo falou, eu sou do Comando Vermelho. Em vez do cara estar cantando CV, troca o crime. Vamos pôr um crime, já que gostam tanto de falar de racismo. Vamos colocar a Ku Klux Klan. Imagina que em vez deles estarem cantando CV, eles estão cantando Cucus, aqui é Cucus desde pequeno. Aí esse cara não tem evidência suficiente pra ser preso por racismo? Vamos trocar o crime, vamos pôr nazi. Se o cara colocar aqui é SS, aqui é SS desde pequeno e não sei o que lá, o Hitler é meu chefe e não sei o que, aí beleza, aí não, pô, agora acho que agora o crime tá muito claro. Essa parte eu concordo com o Arthur, né? Porque eles estão incentivando um crime, não é só, a gente canta o que a gente vive. Inclusive, eu já tinha feito uma analogia parecida com a do Arthur, falando do Oruan. Olha só minha analogia, vê se não parece com a do Arthur. Ó. Nico do Parque virasse cantor, sei lá, de forró. Aí nas músicas ele tem uma exaltação ali ao Comando dos Jacks, que é uma facção criminosa só de Jack. Aí nas letras desse filho ali do Maníaco do Parque, ele fala como é bom mulheres, como é bom pegar mulher à força, e esse cara tivesse tatuado no seu corpo a imagem do seu padrinho, que matou uma jornalista da Globo. E esse cantor, filho do Maníaco do Parque, foi um evento lá pedir liberdade para o seu pai. E ele tem milhares de fãs nas redes sociais. E ainda por cima divulga jogo de azar, promovendo vício em jovens de periferia. E o pior de tudo é que o seu dinheiro que você paga de imposto
tivesse sendo utilizado na promoção desses eventos, onde esse sujeito vai lá cantar, exaltar os Jacks. Bom, quem entendeu, entendeu e é isso. Então, a minha analogia diz, se o Oruan fosse filho do Maníaco do Parque, ao invés de ser filho do Marcinho VP, e ficasse cantando o que ele vive, porque realmente desde pequeno ele viu lá a galera toda se aproveitando das mulheres, ele fizesse música exaltando esse tipo de atitude, pedindo liberdade para o pai dele que tinha sido preso por estupro, você acha que as pessoas iam tratar da mesma forma? Então é o mesmo raciocínio que o Arthur usou. Então vamos trocar o tráfico de drogas por outro crime para ver se isso seria aceitável na sociedade. Eu acho que não, né? Mas como é crime, parece que existe uma aceitação, uma glamorização, uma banalização do tráfico de drogas. Aí eu trouxe aqui também a opinião de um camarada que é o muito humilde, que é um cara que eu sigo, acompanho muito ele, eu gosto muito do conteúdo, que ele é, no caso, ele é contra a prisão da MC Pose. Vamos ver aqui, ó. Para vocês, a prisão do MC Pose foi completamente ilegal, desde a sua fundamentação até a condução do MC Pose à delegacia. E não fui só eu que entendi assim, foi o desembargador Peterson Barroso Simão, que mandou soltar o MC Pose agora. Então, primeiro, eu quero ler a decisão aqui com vocês, que foi uma decisão extremamente corajosa e que vai na contramão de tudo que a gente está vendo hoje, a mijada histórica que ele deu na Polícia Civil do Rio de Janeiro, e pedir para vocês também não ligarem para aquela bagunça ali do fundo, porque eu tô de mudança, tá bom? Gostei bastante da fundamentação do desembargador nessa parte aqui que eu quero compartilhar com vocês. Aqueles que levam fortuna do INSS contra idosos ficam tranquilos por nada. Isso daí já é a falácia da falsa equivalência, começar a usar outro problema para justificar um outro problema. Não é porque tem um rombo no INSS que a gente não pode investigar a pessoa que está fazendo tráfico de droga, fazendo apologia. Então são dois problemas diferentes. Não é porque está tendo um incêndio na floresta que eu não vou calçar a rua onde a gente mora, porque um é mais problemático. Não, são dois problemas e a gente tem condição de debater vários problemas ao mesmo tempo. Então, querer jogar INSS nessa jogada é igual quando eu falo de bet, dos problemas dos jogos de azar, e alguém comenta, e o INSS? Isso daí é falácia da falsa equivalência. Não tem nada a ver INSS com o que está sendo debatido. Acontecer. E ao mesmo tempo prende-se um jovem que trabalha cantando. Um jovem que trabalha cantando precisa colocar uma arma na cintura, precisa falar de facção criminosa, precisa estar no meio de um monte de fuzil. Então não é um jovem que trabalha cantando. Um jovem que trabalha cantando tem um monte de gente aí que canta pagode, canta um monte de coisa e tá beleza. Ninguém fica criticando essas pessoas. Né? Um jovem que ganha vida cantando, você viu a imagem dele lá cheio de fuzil, armado, cantando música de facção criminosa. Então isso aqui eu não concordo. Eu gosto muito do Muito Humilde, gosto muito do conteúdo dele, já reagi a vários vídeos dele, sigo ele, gosto, considero até como um amigo, talvez ele não me considere como, mas ele também me segue, mas eu tenho muito respeito por ele, porém esse argumento aí não concordo. Exatamente aquilo que eu tinha falado aqui para vocês antes. O Pose nada mais é do que uma cortina de fumaça. Quando começa o negócio de cortina de fumaça é sempre isso. Aí falaram que a CPI das bets era uma cortina de fumaça para acabar com o escândalo do INSS. Isso para mim é teoria da conspiração, negócio de cortina de fumaça. A polícia do Rio de Janeiro não combate de fato o crime organizado. Talvez porque não tenha coragem, talvez porque esteja ligado ao crime organizado. Isso daí eu concordo, beleza. Até a cabeça, né? Sobre isso, o desembargador fundamentou: é preciso prender os chefes, aqueles que pegam em armas e negociam drogas. O alvo da prisão não deve ser o mais fraco. Não deve ser, mas começa por aí, né? Tá fazendo uma publicidade de algo, de uma facção criminosa. Então tá propagando a ideia, tá contribuindo para que jovens tenham essa pretensão de entrar pro crime por causa das músicas exaltando o tráfico de drogas. Então é bem problemático também. Não quer dizer que seja mais importante do que prender os líderes. Tem que prender todo mundo, mas eu não acho que isso justifica o Pose não ser investigado e não ser preso. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. O desembargador foi além, viu? Liberdade de expressão é direito fundamental que garante a todos a possibilidade de se expressar livremente em suas opiniões, ideias, informações e manifestações artísticas e culturais. Então se você acha isso, né, nessa questão aí, então você tem que concordar que o Léo Lins também não precisa ser preso, né? Porque os caras estão cantando o Comando Vermelho lá e a liberdade de expressão com arma na cintura, então o Léo Lins fazendo show lá de stand-up também é liberdade de expressão. Então não tem como
ter esse argumento só para um, né? São 2 pesos, 2 medidas, tem que ser o mesmo peso para os 2. Sem censura. Pessoal, se a gente for prender qualquer pessoa que cria uma determinada arte sobre crime, por que não se prende os autores de novela da Globo? Por que Aí também esse não se argumento não prende concordo. José Padilha? Porque o ator da novela da Globo, ele é um personagem, está retratando uma coisa que acontece, pode ser ficção ou pode ser realidade. Ele é um ator contratado para fazer aquilo. O cantor, ele tá lá exaltando uma facção criminosa. Por exemplo, os Racionais MCs, eles sempre cantaram a realidade da favela, mas eu nunca vi eles exaltando traficante, nunca vi eles falando de facção criminosa. Eles sempre relatam lá, tem um homem na estrada, que é o cara que foi preso e tentou se voltar para a sociedade, foi morto. Tem o Negro Drama, que fala de racismo. Tem várias histórias, eu gosto pra caramba dos Racionais MCs, mas eles sim, cantam, fazem uma arte, né, falando sobre o crime, não está exaltando, incentivando o crime. Então existe uma diferença absurda aí entre as músicas do Oruan, do MC Pose do Rodo, com outros rappers que realmente cantam só a realidade lá do que vive. Padilha, é muito mais fácil você prender um jovem negro, né? Ele termina a fundamentação de uma forma brilhante. Não há comprovação por hora de que ele estivesse com armamento, drogas ou algo ilícito. Por outro lado, Porra, tem um vídeo dele com arma, tem um vídeo dele falando facção, como é que não tem prova? há indícios que comprometem o procedimento regular da polícia. Pelo pouco que se sabe, o paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática, fato a ser apurado. Não, isso daí eu concordo, porque, tipo, quando teve o político lá que jogou granada na polícia, o caralho, quando é alguém engravatado, nem preso vai, fica em prisão domiciliar numa mansão que vale 10 milhões, o Collor mesmo foi condenado à corrupção e tá em casa de boa com tornozeleiro, ninguém algema, todo mundo trata ali com muito amor na hora de ser preso, e na hora que é o cara da periferia ali, trata igual animal, não precisava tratar o Pose daquela forma, algemar o cara sem camisa, aquilo ali realmente foi um absurdo. De novo. Anteriormente. Cara, parabéns para a decisão desse desembargador, que é um sujeito de muita coragem. O Muito Humilde colocou aqui na legenda que se você é a favor da prisão dele, você é burro ou mau caráter. Muito Humilde, eu não sou burro, eu pelo menos acho que eu não sou burro, e muito menos mau caráter, mas eu concordo com a prisão dele sim. Agora, vamos voltar aqui para o caso do Léo Lins, ele explicando a forma dele de fazer arte e tal. Vamos aqui. Nas piadas, deixar claro o tipo de humor que acontece aqui, e quem não gosta não assiste. Boa comparação, aham. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu deixo muito claro o que eu faço. Esse negócio de quem não concorda não assiste fica meio assim, porque hoje em dia a informação não fica presa, restrita no lugar. As meninas que vendem conteúdo adulto, elas cobram a mensalidade lá, daqui a pouco tá pirateado no Telegram, tá em tudo quanto é lugar as fotos que elas cobraram para assinantes ver aquelas fotos. Então, quando se tem internet, as coisas não vão ficar restritas só ao show que ele está fazendo. Então, essa é uma ressalva que eu tenho a essa argumentação aí. O nome dos meus shows, Bullying Arte, Perturbador, Peste Branca. Eu tô sempre, é uma fogueira. Atrás do cenário de um dos meus shows tem um presídio. É como se eu tivesse saído da cela, da ala psiquiátrica para contar piada. Cara, tá muito claro o que eu tô fazendo. Léo Lins, desculpa, mas suas piadas são muito ruins, cara. Ela só faz sucesso porque escandaliza mesmo, é muito ruim. Ou eu tenho um senso de humor muito fraco, porque eu não vejo graça nenhuma. Acho que você tinha que mudar esse estilo aí, que aí você não ia sofrer tudo que você está sofrendo, né? Essa tentativa aí de prisão, que você foi acusado, pagar multa. Eu acho que você é um cara que pode ter um talento, mas que você está usando de uma forma errada, cara. Eu não tô mentindo, eu tô sendo muito honesto. E, inclusive, tanto para quem quer consumir, quanto para quem não gosta. Porque eu tô protegendo essa pessoa também, deixando claro o que eu tô fazendo. Porque você vai se sentir ofendido. Eu prefiro que ela não venha. Vai ficar triste. Eu prefiro que ela não venha. Eu não quero que ninguém saia do meu show chorando por minha causa, triste, irritado. Eu não quero isso. Se eu vou fazer um show para 2.000 pessoas, 1.000 sai chorando depressiva.
O que ele quer dizer aqui é que as pessoas são selecionadas, já sabem, já vão lá pro show dele sabendo que vão encontrar, que é uma porcaria de piada, né? Agora aqui o argumento também do Rafinha Bastos defendendo o Léo Lins. Condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Antes de continuar aqui com o Rafinha Bastos, quero lembrar vocês para comprar, estou tomando aqui meu pré-treino da Growth, quero lembrar vocês para quando for comprar suplemento, dá uma moral, comprar lá na Growth, que você vai comprar direto da fábrica, sem intermediários, e você vai usar o meu cupom GugaFigu, vai ter um descontinho e ainda vai fortalecer aqui no canal, beleza? Continuando aqui com o argumento do Rafinha Bastos. Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só, Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da... Eu vou interromper aqui o Rafinha Bastos, que ele vai dar vários exemplos da mesma coisa, que são atores da Globo que interpretaram vilões em novelas. Só que ali tá bem claro que é um personagem atuando numa trama de ficção. E a questão do Léo Lins é ver que tem uma particularidade ali, porque a gente não sabe se é o que ele realmente pensa, se é a pessoa física do Léo Lins que está ali falando aquilo ali, ou se é um personagem, igual o personagem da Globo. Então, se aquilo ali é uma peça, o show do Léo Lins é uma peça de teatro relatando uma visão de um cara psicopata, que é um personagem, aí você tem uma narrativa que corrobora com essa da novela da Globo, e tem a outra questão, se é ele realmente que está fazendo piada, é ele como pessoa física fazendo aquele tipo de piada, que isso realmente é de extremo mau gosto, né? E que realmente está cometendo crime. Então, a grande questão é saber o que Léo Lins está fazendo. É um teatro, é um personagem, é uma cena de ficção ou é o que realmente ele pensa? Então, fica muito subjetivo para poder a gente condenar o Léo Lins, já repetindo aqui que eu odeio as piadas dele, mas fica muito subjetivo esse questionamento, essa argumentação toda aí. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo que foi debatido aqui. O que você achou sobre isso tudo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha refletido um pouco por conta própria. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui.